Largando a pedra, largando a pedra. Aqui no planeta Terra, falamos assim como se conhecêssemos outro planeta em estrutura diferente por força de expressão. Mas se considerarmos a todas as modalidades de pedras existentes nele, veremos pedras em tudo quanto olharmos, pisarmos ou manusearmos, até nos satélites de outros planetas. Pedras e pedras, desde a estrutura do planeta em profundezas ou até em picos e montanhas. Pedras brutais ou preciosas, fundamentais ou ornamentais, e nos veremos rodeados de pedras, desde as rochas irremovíveis até aos grãos de areia, dispostos em tempestades ou em movediças. E haja pedras. É quando se toma a pedra como figura, simbolismo, analogia ou metáfora, e ela se torna um tema abrangente em traduzir corpos, espíritos e sentimentos, linguagens de movimentos, sons e falas. E escolhemos uma reflexão bíblica para falar da justiça e perdão, bondade e severidade, e vemos inevitavelmente a necessidade, até precisão, de darmos à pedra o seu devido lugar de honra, por servir de tradução redundante e espelho, apesar de todas as roupagens e adornos que os homens lhe dão, por estarem com as pedras nas mãos, balança na boca e trave nos olhos. Duas frases nos bastaram para começar a redigir. Atire a primeira pedra. E deixaram a pedra. Biblicamente se lê: aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire pedra contra ela. Quando ouviram isto, saíram um, a começar pelos mais velhos até os últimos. Isto me fez compreender, para a memória e melhoria de mim mesmo, que andaríamos melhores se sempre deixássemos as pedras, largássemos as pedras, ou atirássemos pedras somente na mistura de barro com ferro da estátua de Mamo. Porque nos dias da fecundidade abençoada do homem, quando a sua grandeza influenciava para bem a todo o planeta, a terra voluntariamente lhe dava frutos para mantimentos. Mas no engano de Eva, assim que Adão também caiu, caiu o homem, e com ele caiu a terra em maldições, e passou a produzir terrenos propícios a cardos, abrolhos e espinhos. E as pedras logo atiravam pedras contra as suas sementes plantadas, porque portavam pedras nas mãos, balança na boca e trave nos olhos. Mateus 6, 24. Com pedras sobre pedras, o homem precisou construir sua casa, confortar as cavernas, desviar as correntes e os rios, proteger-se por muralhas, armar-se contra seus adversários, defender-se de perigos,
deter forças contrárias e construir ferramentas para a aptidão de utensílios domésticos e campais, seja para a caça ou para a guerra. Toda a beleza rústica da vida na Idade da Pedra hoje gera uma poesia que nos fascina a ler, como o homem pôde surgir das pedras para o universo tecnológico odierno. E nem lembramos que, pela quantidade e modalidade de pedras exteriores que nos influenciam, a somatória de elementos intelectuais ou emocionais que ainda regem os nossos movimentos, tais retratam uma sobrevida. E nos perguntamos, já passou mesmo a Idade da Pedra, sendo gradativamente substituída pela Idade das Pedras? E como tem inventado pedras novas e daninhas? Queremos falar sobre perdão e absolvição, mas o fascínio das figuras da pedra ainda nos detém por um pouco, porque o homem, apesar de toda a evolução da ciência, ainda continuam com a pedra nas mãos, a balança na boca e a trave nos olhos. A pedra principal da esquina. A pedra fundamental, a pedra que os construtores rejeitaram, a rocha de escândalo, a pedra de tropeço, a pedra angular fundamental, a pedra eleita e preciosa, até a pedra atirada sem mãos e a pedra de arremesso são modalidades de uma mesma pedra que deveria reger a vida do homem em todos os seus quadrantes, porque, sendo imagem e semelhança de Deus, cada um pode ser um grão, uma gota, uma migalha, uma unidade de pó miúdo da balança ou uma faísca de vida curta. Tudo nos será uma pedra que falará da pedra maior. E firmamento do universo que veio até nós, Emanuel. Somente lamentamos a permanência do homem no mesmo estado de sempre, ainda exibindo pedra nas mãos, balança na boca e trave nos olhos. Assim, estamos mais uma vez tentando falar de perdão e absolvição, mas lembrando das pedras que Adão lançou sobre Eva e pedras que Eva lançou sobre a própria vida, ali revestida de certamente de Deus. E vemos nesse multiplicar e encher a terra as primeiras pedras mortais de Caim contra Abel. E pensar que certamente a voz gritante ou silenciosa do perdão anularia todas estas pedras e glorificaria desde já a pedra de esquina, maravilhosa, eleita e preciosa. Há pedras visíveis e pedras invisíveis nas mãos, pedras ornamentais nos anéis, nas roupas dos sacerdotes, nas roupas dos príncipes e dos reis, pedras gratificantes da nova terra que Deus há de fazer, mó de cima, mó de baixo, pedras na coroa, pedras no Sinai, pedra em todos os Ebenezer pronunciados na vida e vivido a cada instante do homem, quando, sem pedra nas mãos, balança na boca
e trave nos olhos. Mas os homens se rebelaram contra a pedra fundamental da vida eterna. Os juízes dos dias de Cristo Jesus lhe atiraram pedras. E quais pedras estavam à disposição daqueles juízes quando as moedas de prata de Judas foram atiradas para dentro do templo como petrificadas pela traição? Eles poderiam, em tempo de perdão, largar a pedra, ignorar a pedra e abandonar a pedra, porque eram pedras de condenação e de desprezos, e isto contra o bem maior da vida. Mas assim como a luz dos raios são como a esfera, que começa onde termina, assim é o perdão, tão indescritível por suas boas pedras, que até a multidão que bradou contra Cristo: crucifica-o, crucifica-o, perdoou a Barrabás, apesar da dureza de coração e da vontade de matar. Soltaram a um criminoso por sedição e puseram em seu lugar o inocente, o único que poderia perdoar, pagar, apagar e anular os seus pecados, sem pedra nas mãos, sem balança na boca e sem trave nos olhos. A voz da verdade. O testemunho de uma mulher que gerou o motivo de toda esta mensagem, fundamentado na palavra de arremesso que é Cristo, a mulher que fora achada em pleno ato do adultério e que foi apanhada por seus algozes com sede de matá-la por apedrejamento, ficou por testemunha de que, quando eles ouviram a voz da verdade que escrevia na terra, deixaram as pedras e saíram todos. É por causa do perdão oferecido a Barrabás pela multidão cruel e que simultaneamente pedia a morte de seu único bem, que ora me lembro no mesmo haver que esta mulher, a mulher que estava postada no centro de seus acusadores para apedrejamento, à semelhança de Barrabás, ela não pagou a ele os seus pecados, nem lhes precisava confessar, mas foi perdoada pelos seus algozes juízes quando largaram as pedras. Belezas do perdão, quando disse: nem eu também te condeno. Vá-te e não peques mais. E seus acusadores já estavam sem pedra nas mãos, balança na boca e trave nos olhos. Perdoar sem cobrar. Ora, quem resiste e combate ao pecador por causa de seu pecado, não lhe condena, mas logo lhe perdoa, mesmo que lhe reprove, admoeste, repreenda, até castigue. O fará por amor e para bem, mas não lhe condenará, porque o homem pode perdoar sem cobrar o pedido de perdão, porque somente o Cristo do Calvário tem o poder de Deus para pagar, apagar e anular pecados. E lembramos, é possível que o homem colha o que plantou, mesmo perdoado do seu plantio, mas ao que planta, não sabendo o que está semeando, porque quem pode entender os próprios erros?
Os pecados de alguns são manifestos precedendo ao juízo, outros são manifestos depois. Porque o perdoado dos pecados o é, mesmo quando faz da sua confissão um mérito ou uma obra pessoal. Afinal, não sabem o que fazem. Mesmo assim, se recomenda que ninguém tome prazer no pecado, mas que seja sincero no confessar a Deus, sem pedra nas mãos, sem balança na boca e sem trave nos olhos. 1 Timóteo 5, 24.